Olá a todos os participantes e organizadores da terceira Mostra Online de Estudos Empresariais. Eu, Beatriz dos Santos Carvalho, irei apresentar o resumo expandido que tem como título Análise do endividamento da empresa Açaí Atacadista entre os anos de 2017 a 2021, que contou com a colaboração de Jéssica Carvalho de Santana Andrade e Letícia Almeida Costa, e com a orientação da professora Nadiele Maria dos Santos Galvão. O grande propósito da contabilidade é fornecer informações úteis aos seus diversos usuários. E dentro do espaço organizacional, aquelas empresas que buscam apresentar uma análise financeira, elas são mais valorizadas no mercado e também desempenham um papel mais atrativo e estratégico. Então, escolhemos a empresa Açaí Atacadista. Essa empresa é uma empresa brasileira que tem como atividade principal o autosserviço e tem como público-alvo os varejistas de alimentos e convencionais. Essa empresa foi considerada a segunda maior varejista do Brasil no ano de 2021. Então, desse modo, o objetivo desse estudo é analisar os indicadores de endividamento da empresa Açaí Atacadista entre os anos de 2017 a 2021. E a contribuição desse estudo está em demonstrar como o acompanhamento financeiro é relevante para prevenir a insolvência de uma empresa, por exemplo. Ademais, estudos como esse traduzem a finalidade das ciências contábeis, que é transmitir informações, ou seja, transformar os números em informações, além de melhorar a comunicação entre empresa e sociedade e também os usuários da informação. E, por fim, essa pesquisa também tem como contribuição auxiliar docentes e discentes a transformar os conteúdos em aplicações práticas e também subsidiar para futuras pesquisas. Os indicadores de endividamento eles foram fundamentais nessa pesquisa e eles são utilizados para aferir quanto de recursos próprios e de terceiros serão necessários para financiar os ativos total de uma entidade. Então, os indicadores eles são divididos em 4, que são eles: participação no capital de terceiro, que significa quanto de capital de terceiro é utilizado em relação ao capital próprio. Outro dele é a composição de endividamento, que representa a proporção entre as dívidas de curto com as dívidas de longo prazo. Tem também a imobilização do patrimônio líquido, que significa quanto do PL foi utilizado para financiar o ativo fixo, e também a imobilização dos recursos não correntes, que significa quanto do PL mais o passivo de longo prazo foi utilizado para financiar o ativo fixo. A respeito da metodologia, essa pesquisa se configura descritiva, pois ela irá descrever o endividamento da companhia Açaí Atacadista. É também uma pesquisa documental, pois os documentos utilizados nessa pesquisa serão extraídos do balanço patrimonial do site da própria companhia, que é a Açaí Atacadista, e esse estudo possui uma abordagem quantitativa. Para calcular esses indicadores, foram necessários o ativo não circulante, o ativo realizável a longo prazo, o passivo total, ou seja, passivo circulante mais passivo não circulante, o passivo total, que é passivo circulante e passivo não circulante, e também o patrimônio líquido. E a abordagem temporal será do ano de 2017 ao ano de 2021. Esses dados eles foram tabulados e calculados no Excel. Com relação aos resultados obtidos, de acordo com o gráfico Participação no Capital de Terceiros, pode-se perceber que entre os anos de 2017 a 2021, o indicador apresentou uma média de 500,57. E o que isso significa? Significa dizer que a empresa utiliza cerca de R$500 de capital de terceiros para financiar cada R$100 dos seus ativos líquidos. Então, o ano de 2020 foi o que representou o maior crescimento do indicador, com um percentual de
1.234,82% e em 2017 o índice demonstrou um resultado de 135,19%. Com relação ao gráfico de composição de endividamento, a empresa apresentou uma média geral 62,67%. Isso significa dizer que a maior parte das dívidas da companhia se concentra no curto prazo. Então, desse modo, o ano que apresentou maior evolução foi o de 2018, com 88,16%, e em contrapartida, o ano de 2020 apresentou o menor resultado, que foi 43,03%. Então, nesse ano, as dívidas se concentravam mais no longo prazo. Conforme o gráfico de imobilização do patrimônio líquido, tem-se como média geral do indicador 316,47%. Isto é, além de utilizar seu patrimônio líquido, a empresa recorre a recursos externos para financiar o ativo fixo. Então, em vista disso, o ano de 2020 foi o que demonstrou maior dependência de recursos externos, com 658,30%, e, consequentemente, o ano de 2018 apontou o resultado mais favorável se for comparado aos demais. Sobre o gráfico de imobilização dos recursos não correntes, a média obtida entre os anos estudados foi 93,69%. Isso significa que, para cada R$100 de capital próprio, a empresa investiu cerca de 93 de bens fixos. Então, isso denota uma situação mais benéfica, pois o passivo de longo prazo mais o patrimônio líquido consegue custear todo o ativo fixo da empresa. E fazendo um resumo geral dos resultados, notou-se que o indicador com desempenho menos favorável foi a participação no capital de terceiros, e isso quer dizer que a empresa aponta um alto grau de endividamento, o que vem a dificultar a obtenção de recursos, tanto com fornecedores, como também com as instituições financeiras. O índice que apresentou o melhor comportamento foi a imobilização dos recursos não correntes, visto que nesse cálculo foi utilizado o passivo não circulante, que serviu como um reforço para financiar o ativo fixo. Em contrapartida, na imobilização do patrimônio líquido, a empresa denota uma dependência em capital de terceiros, ou seja, seus ativos líquidos não suprem seus ativos fixos. E outra coisa é que a maior parte das dívidas da entidade se encontra no curto prazo. Isso quer dizer que ela possui um tempo menor para fazer um planejamento financeiro e liquidar os seus passivos. O objetivo desse estudo foi analisar, o índice de endividamento da companhia Açaí Atacadista entre os anos de 2017 a 2021. Então, observa-se que a empresa possui um endividamento elevado, porém não significa dizer que ela apresenta risco de falência, pois é necessário a análise de outros índices, como, por exemplo, o quociente de liquidez, para uma melhor tomada de decisão. De acordo com a contribuição desse estudo, foi demonstrar um acompanhamento financeiro relevante para prevenir a insolvência de uma empresa, auxiliar os docentes a transformar os conteúdos em aplicações práticas e também subsidiar futuras pesquisas. Como limitações da pesquisa, tem-se o curto período de análise e também a análise de somente um dos índices e a análise também de só um índice, que foi o índice de estrutura de capitais, e analisar somente uma empresa. Como sugestões para futuras pesquisas, tem a ampliação do espaço temporal, por exemplo, fazendo uma análise trimestral, e também agregar mais empresas do setor de rede de supermercado para realizar uma comparabilidade entre os seus valores. E, por fim, essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Obrigada a todos.